O XRP pode estar diante de um momento que pode surpreender milhões de investidores. Fica até o final desse vídeo para você entender tudo sobre essa reportagem. Uma consultora financeira chamou a atenção para um detalhe importante: acordos de confidencialidade relacionados à Ripple estariam chegando ao fim, enquanto contratos começam a se tornar públicos. E a grande pergunta é: isso pode significar que o mercado está prestes a descobrir algo que as instituições já conhecem? Mais do que isso, será que quem ainda está esperando o XRP cair para acumular pode acabar ficando de fora de uma eventual valorização? Hoje nós vamos analisar essa tese, mas também colocar os pés no chão e separar fatos, dados históricos e especulação. Então fica comigo até o final, porque existe um dado envolvendo o XRP e Bitcoin que merece muito a sua atenção. Então, começou após uma publicação da consultora financeira Camila Stevenson, que afirmou que acordos de confidencialidade da Ripple estariam expirando e que contratos começariam a ser liberados. Segundo a interpretação apresentada por ela, isso poderia revelar uma atividade institucional que até agora estava parcialmente protegida por acordos privados. E existe um ponto interessante nessa história. Durante muito tempo, investidores de varejo tiveram a oportunidade de comprar XRP em preços considerados baixos, em comparação com possíveis cenários futuros. Mas se a participação institucional realmente aumentar, a dinâmica pode mudar. Porque uma coisa é comprar um ativo quando praticamente ninguém está falando sobre ele. Outra, completamente diferente, é tentar comprar quando grandes investidores, fundos e instituições também estão buscando exposição. E é justamente aqui que entra uma análise feita por Corey Klippstein, CEO da Swan, durante uma entrevista no podcaster Mr. M. Essa matéria, para a gente entender a fundo, Klippstein trouxe uma perspectiva diferente para analisar as altcoins. Em vez de simplesmente perguntar quanto uma criptomoeda subiu em dólares, ele sugere observar o desempenho dela em relação ao Bitcoin. E esse detalhe muda bastante a interpretação. Segundo Klippstein, em toda a história do mercado, pouquíssimas criptomoedas conseguiram estabelecer uma nova máxima histórica quando comparadas ao Bitcoin. Ele destacou apenas duas, o XRP e Dogecoin. No caso do XRP, o ativo conseguiu em 2017 atingir uma máxima em relação ao Bitcoin, superior à máxima registrada em 2013. O Dogecoin também teria repetido um comportamento semelhante após forte valorização em 2021. Mas existe ainda uma parte mais importante. Depois desses picos, tanto o XRP quanto o Dogecoin perderam bastante força quando medidos novamente contra o Bitcoin. E isso levou a Klippstein a uma conclusão bastante interessante. Ao longo dos ciclos, muitas altcoins apresentam retornos decrescentes em relação ao Bitcoin. Ou seja, uma altcoin pode subir em dólares e ainda assim perder terreno para o Bitcoin. E é justamente por isso que comparar apenas preço em dólar pode esconder uma realidade muito importante. Imagine o seguinte: você olha para o XRP e vê uma valorização de 100%. Parece extraordinário. Mas, durante o mesmo período, o Bitcoin sobe 150%. Nesse cenário, apesar de você ter ganhado dinheiro com o XRP, em termos de dólar, o XRP perdeu o valor relativo diante do Bitcoin. É exatamente essa perspectiva que Maurizio Pedrazzoli Grazioli reforçou durante a entrevista. A ideia é simples: não olhe apenas para XRP contra o dólar. Observe também XRP contra Bitcoin. E isso ajuda a entender os ciclos anteriores.
Quando o mercado começa a prestar atenção em uma determinada criptomoeda, geralmente o preço já percorreu uma parte importante do caminho. Quem acumulou antes da euforia possui uma posição completamente diferente de quem chega depois que as manchetes começam a dominar as redes sociais. E isso nos leva à tese de Camila Stevenson. Segundo Stevenson, os acordos de confidencialidade relacionados à Ripple estariam expirando e contratos começariam a aparecer. Se essa interpretação estiver correta, o mercado poderia começar a ter mais visibilidade sobre relacionamentos comerciais e movimentações institucionais que anteriormente não eram tão transparentes. Mas atenção, isso não significa automaticamente que o XRP vai subir. É muito importante deixar isso claro. Um contrato, uma parceria ou uma relação institucional não garante valorização do token, mas com certeza deixa tudo muito mais perto de ser valorizado. O preço depende de diversos fatores, como nós já falamos no canal: demanda, liquidez, condições macroeconômicas, fluxo de capital, regulamentação, pensar na Clarity Act que está chegando, sentimento do mercado e principalmente a utilização do ativo. Por outro lado, se houver uma expansão significativa da participação institucional, o cenário pode ficar muito diferente daquele observado quando o mercado era dominado principalmente pelo varejo. E é exatamente esse possível choque de capital institucional e oferta disponível que está alimentando essa narrativa. Então, o que exatamente poderia surpreender milhões de investidores? Não necessariamente um preço específico. O verdadeiro ponto é a possibilidade e uma mudança de percepção. Se o mercado começar a enxergar o XRP não apenas como uma criptomoeda especulativa, mas também como um ativo relacionado à infraestrutura financeira, pagamentos, liquidez institucional, a demanda potencial pode mudar. E quando uma grande quantidade de capital tenta entrar em um mercado com oferta limitada disponível para negociação, a pressão sobre o preço pode aumentar. Existe um detalhe fundamental. Ninguém sabe exatamente quando isso aconteceria, nem até onde o preço poderia chegar. Por isso, promessas de XRP a 10, 50, 100 dólares ou qualquer outro valor precisam ser tratadas como cenários especulativos e não como certezas. No final das contas, a mensagem mais importante talvez não seja simplesmente o XRP vai subir. A questão é observar os sinais, a possível liberação de contratos, o interesse institucional, os ciclos históricos do XRP estão aí. Principalmente o desempenho do ativo quando comparado ao Bitcoin. Se esses fatores começarem a convergir, como nós estamos vendo, poderemos ter uma mudança importante na dinâmica do mercado. Mas o investidor inteligente não compra baseado em euforia, ele compra baseado em dados que acompanha, entende os riscos e toma a decisão de acordo com a sua própria estratégia. E agora, eu quero saber de você. Você acredita que o XRP está entrando em uma nova fase institucional ou essa narrativa está exagerando o que realmente está acontecendo? Comenta aqui embaixo se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal de Cafim e ative o sino, porque aqui nós vamos continuar acompanhando o XRP, Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa. Foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim
tão desenrolado como hoje eu falo. Agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa, será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível, é um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.